Saudações, amados irmãos, queridos amigos, graça e paz seja sobre vós e família. Esse é o meu desejo da parte de Deus, o nosso Pai, por meio do seu amado Filho, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Gênesis, professo a fé adventista do sétimo dia e venho a vós em nome e por amor de Cristo Jesus, trazer-vos mais uma mensagem da parte de Deus. O tema do nosso estudo é esse que está na tela. A purificação do santuário, o que significa e como ocorre na teoria e na prática. Então, nosso estudo ele inicia com uma pergunta. Em cima dessa pergunta foi construído todo o nosso estudo. Tudo aquilo que eu irei apresentar é uma construção em cima dessa pergunta. Então, se você é um adventista que ama e busca pela verdade como tesouros escondidos, esse estudo é para você. Aqui eu coloco 4 imagens. Antes disso, nós sabemos que a purificação do santuário é uma obra que é a identidade do adventismo. E nós, como adventistas, precisamos ter uma compreensão correta, profunda e o quão mais detalhada sobre esta obra. Por isso que eu estou trazendo esse estudo numa perspectiva impopular, nova. Você não vai ver dessa maneira em lugar nenhum. Pelo menos é o que eu tenho visto. Então fique até o fim, examinem tudo com oração, sinceridade e humildade, e quando chegar ao fim do estudo, vocês, de maneira inteligente em Cristo Jesus, poderão tirar suas próprias conclusões. Ok? Pois bem, aqui eu coloquei 4 imagens. Essas 4 imagens, elas representam o nosso estudo. E a partir do momento que eu for apresentando os textos, os testemunhos, vocês compreenderão o porquê eu usei essas 4 imagens. De momento pode parecer estranho para vós. Muitos podem se perguntar, mas o que é que essas imagens têm a ver com a purificação do santuário, Gênesis? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, e se vocês ficarem até o fim, vocês verão com os próprios olhos que tem tudo a ver. Na perspectiva da teologia atual, não tem nada a ver. Mas dentro da perspectiva da teologia celestial, tem tudo a ver. A primeira imagem nós temos um anjo. Um anjo saindo de uma casa na terra com um livro em suas mãos. Na segunda imagem nós temos um anjo nas nuvens do céu, representando um voo para o terceiro céu. Na terceira imagem nós temos um anjo chegando nos portais do céu. E na quarta e última imagem nós temos a representação de Jesus Cristo, o sumo sacerdote que oficia no santuário celestial, e em sua volta anjos. E anjos chegando com alguma coisa, com livros nas suas mãos. Para entregar a quem? Ao próprio Cristo. Pois bem, o que isso representa dentro da obra da purificação do santuário? É isso que vamos buscar entender. Pois bem, o primeiro comentário que eu faço é: o objetivo desse vídeo é apresentar o verdadeiro sentido e significado da obra da purificação do santuário, mostrando também os erros e imaginações espiritualistas que muitos adventistas criam em cima dessa obra. Então vamos ver também esses erros, essas imaginações. Muitos são os pastores e membros adventistas
que falam sobre essa obra. Muitos falam. Mas será que compreendem e ensinam o seu verdadeiro sentido? Com as suas implicações e condições? É uma pergunta. É isso que o estudo vai mostrar. Por isso, peço em nome de Jesus que examinem esse estudo até o final, com oração e muita atenção. Se assim o fizer, que o Espírito do Senhor repouse sobre o seu espírito, dando-lhe compreensão das coisas que serão apresentadas. Primeira pergunta. Para nós adventistas, quando iniciou a obra da purificação do santuário? Vamos lá. Essa resposta se encontra no livro Cristo em seu Santuário, 95.1. E diz: como no serviço típico havia uma expiação ao fim do ano, semelhantemente, antes que se completasse a obra de Cristo para a redenção do homem, há também uma expiação para tirar o pecado do santuário. Gênesis, o que é tirar o pecado do santuário? Vamos entender isso. Vamos entender isso de maneira clara, simples. Eu só peço que vocês gravem essas partes destacadas. Há também uma expiação para tirar o pecado do santuário. Tirar, a palavra tirar, gravem essa palavra. Tirar o pecado do santuário. Este é o serviço iniciado quando terminaram os 2.300 dias. Quando foi isso? 1844. Naquela ocasião, conforme fora predito pelo profeta Daniel 8:14, nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para efetuar a última parte de sua solene obra. Qual? Purificação do santuário. Continuando, no livro Maranata, o Senhor logo vem diz: no tempo indicado para o juízo, conforme Daniel 8:14, o final dos 2.300 dias, que são anos, em 1844, iniciou-se a obra de investigação e apagamento dos pecados. Então, veja, aqui usa a expressão tirar o pecado do santuário. Aqui diz investigação e apagamento dos pecados. Vamos entender isso. Tirar os pecados do santuário e investigar e apagar os pecados. Todos os que já professaram o nome de Cristo serão submetidos àquele exame, grave essa palavra, exame minucioso. Tanto os vivos como os mortos devem ser julgados pelas coisas escritas nos livros. Também grave essa parte. Coisas, pecados, atos escritos nos livros, segundo as suas obras. Continuando, testemunho 2 diz: há um livro escrito de cada ser humano com todos os feitos dos filhos dos homens. Todos os feitos, todas as coisas. Nenhum item desse registro pode ser encoberto. Que grande obra, não? Sim. Vamos continuar. Pergunta: essa obra ocorre no momento que o pecador aceita a Cristo pela fé? Ou é uma obra progressiva? Vamos lá. Cristo em seu santuário diz: enquanto o juízo de investigação, vamos entender o que é essa investigação. Enquanto o juízo de investigação prosseguir no céu,
Enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos dos livros do santuário, vamos entender isso, deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento, que é abandono do pecado, entre o povo de Deus. Continuemos. Livro Minha Consagração Hoje diz: o processo de refinar e purificar está sendo, é uma coisa que está acontecendo, realizado no meio do povo de Deus. E o Senhor dos Exércitos pôs sua mão nesta obra. Esse processo, que é progressivo, é o mais difícil para o ser humano, mas é necessário a fim de que toda impureza, pecado, seja removida. Da onde? Tanto dos livros do céu, como do templo da alma. E como isso acontece, Gênesis? Vamos compreender isso. A obra a que Cristo nos chama é a de vencer, ou seja, tirar, remover, purificar progressivamente o mal espiritual em nosso caráter. As tendências naturais devem ser vencidas, removidas de nosso ser. Mas como isso acontece? Vamos chegar lá. Pergunta: a obra da purificação do santuário celeste ocorre aleatoriamente da purificação do templo da nossa alma ou uma depende da outra? Vamos lá? Ritual do santuário diz: a purificação do santuário no céu depende da purificação do povo de Deus na terra. Como assim depende, Gênesis? Vamos entender. Fique aí com muita atenção e oração, que você vai entender pela própria palavra de Deus. Quão importante é, pois, que seus servos sejam santos e irrepreensíveis. Neles deve ser consumido todo o pecado, a fim de poderem subsistir à vista de um Deus santo e sobreviver, apesar do fogo consumidor. 2 Pedro 3, 11 e 14 diz: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra, e as obras que nela há, se queimarão, juntamente com os seus moradores. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis e em paz. Continuando, comentário. É justamente essa parte da obra da purificação do santuário que precisa ser corretamente compreendido, ou seja, a purificação do santuário depende da purificação do santuário do templo da alma, de cada ser humano do povo de Deus. Uma depende da outra, e nós vamos entender isso. Eu só peço que os irmãos entendam que a parte que diz a expressão purificação, remoção, tirar o pecado, é a mesma coisa. Afastamento é a mesma coisa. Para que Jesus purifique o santuário, o homem precisa cooperar com ele na obra da purificação do seu próprio corpo. É isso que vamos entender. É por isso que diz que uma obra depende da outra. Então, nós vamos entender essa dependência. Como é que ocorre essa dependência? Vamos chegar lá. A compreensão correta do ministério do santuário celestial constitui o alicerce
de nossa fé. Nós, como adventistas, a nossa identidade é justamente essa obra que ocorre no santuário. Por isso, a compreensão correta precisa ocorrer em nossa mente. Precisamos ter uma compreensão correta, detalhada. Vamos lá, pergunta. Quem está no santuário efetuando essa obra? Quem é que está no santuário? No Santíssimo, no Santo dos Santos. Vamos lá? O que eles, falando de Deus e Cristo no contexto, estão fazendo? É uma pergunta. A irmã Ellie responde. Eles estão purificando o santuário. E o que é essa purificação? Vamos entender. O que é que essa purificação tem a ver com os livros de registro? Estou fazendo algumas perguntas para que a sua mente guarde essas perguntas, que quando eu trazer os textos, vocês tenham uma boa compreensão, uma correta compreensão e a impressão fique gravada em vossas mentes. É por isso que eu estou fazendo essas perguntas. Então, eu preciso que vocês se esforcem e orem a Cristo para que ele guarde essas perguntas em suas mentes. O que é que a purificação do santuário tem a ver com os registros dos livros? Gravem isso. Devemos estar com eles, pai e filho, nessa obra, purificando o santuário de nossa alma de toda a injustiça, pecado, erro, defeitos, hábitos, costumes, para que os nossos nomes sejam escritos no livro da vida do Cordeiro, para que sejam apagados os nossos pecados quando vierem os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, veja, há uma dependência. O Pai e o Filho estão purificando o santuário celestial e nós devemos cooperar com eles nessa obra. Como? Purificando o santuário de nossa alma de toda injustiça. Por isso que há uma dependência, e é isso que nós precisamos compreender. E vamos compreender pela guia do Espírito de Deus através da palavra dele. Farei um comentário bem importante agora, preste atenção. Esse comentário, eu trago uma explanação, tá? Uma explanação explicativa de todo o nosso estudo. Vamos lá. Até aqui entende-se que a purificação do santuário celeste, efetuada por Cristo, é simplesmente e poderosamente a remoção de atos praticados por seus seguidores, os quais estão registrados nos livros no santuário. Então é isso. A purificação do santuário é Cristo removendo, apagando os registros dos nossos pecados. E como isso acontece? Qual é a condição? Qual é a condição? Vamos lá. Mas para que essa obra seja realizada progressivamente no céu, o homem precisa cooperar. Gravem essa palavra, cooperar, que em seguida, ao decorrer do estudo, vocês entenderão. O homem precisa cooperar com Cristo, purificando o templo da alma de toda a contaminação do seu corpo e do seu espírito, do seu corpo físico e da sua mente. Vamos entender isso. Vamos ver ao decorrer do estudo que essa obra ocorre pela cooperação divina e humana. Deus atua e o homem atua. Onde Cristo atua no homem pela atuação do seu Espírito, convencendo-os dos seus pecados, os quais estão registrados nos livros do céu,
para que ele possa vencer em nós tais pecados e assim também removê-los dos livros de registros que estão no santuário. Essa é uma obra individual. Ele sabe que, Cristo sabe que, para que haja purificação nos registros dos livros celestiais no santuário, o pecador precisa manter íntima comunhão com ele, para que possa lhe revelar esses pecados e defeitos de caráter que lá estão registrados. Esse é o exame que Cristo está fazendo. Ele vê nos livros nossos pecados e ele deseja, pelo seu Espírito, mostrar-nos esses pecados que estão nos condenando lá, que estão nos condenando lá nos registros. Então, o Espírito é dado para nos convencer desses pecados, para que nós confessemos e, principalmente, abandonemos. Essa palavra abandonar está ligada com a palavra purificar. A purificação do nosso tempo da alma é quando abandonamos, deixamos, removemos esses pecados. Como? Pela fé e obediência à verdade. Vamos compreender isso. Nisto consiste a obra de exame minucioso e expiação que ele está buscando operar progressivamente sobre cada alma que o aceita como seu Salvador. Esta é a obra que ele está ansioso e desejoso de fazer sobre cada alma. Por isso, precisamos ter uma compreensão correta dessa obra, para que saibamos cooperar com ele nessa maravilhosa obra de purificação em duplo sentido espiritual, ou seja, a purificação do santuário depende da purificação do santuário vivo que somos nós. Gravem essas coisas, Senhor. Peço que grave essas coisas na mente dos meus irmãos. Se esforcem para gravar essas coisas e peçam ao Senhor também. Pergunta: enquanto Cristo oficia no santuário, purificando-o, como ele vem para purificar o seu povo aqui na terra? Vamos lá. Cristo está na presença do Pai para pôr à nossa disposição os seres invisíveis, os anjos de Deus. Gênesis, o que é que os anjos têm a ver com essa purificação? Vocês lembram da imagem, das 4 imagens que eu coloquei? Um anjo com um livro saindo de uma casa na terra, subindo para o céu, para o santuário? Lembram? Vamos chegar lá. Lembrando, todas as referências dos textos estarão sempre abaixo nessas cores, branco com fundo preto, tá? Então, vocês, examinem, podem ir nos livros dos testemunhos do Espírito e Profecia e examinar se o que eu estou apresentando está de acordo com esses livros, dentro do contexto, está harmonicamente solidificado com toda a palavra de Deus. Façam isso. Mais um texto. Então a pergunta foi: o que é que os anjos... Aqui diz que Cristo está na presença do Pai, no santuário, na obra de purificação do santuário, para pôr à nossa disposição seres invisíveis, seus anjos. Para quê? Vamos lá. Deus trará à luz toda palavra e toda ação. Aqui está a purificação do santuário. Ele está em toda parte. Como? Embora invisíveis, seus mensageiros, anjos, visitam-nos na sala de trabalho,
no quarto de dormir, ao obras. Não, as obras ocultas das trevas serão trazidas à luz. Revelados serão os pensamentos, os intentos, os desígnios do coração. Todas as coisas se acham claras e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Mas o que os anjos estão fazendo? Nos lares, nas casas, nos quartos, na sala de trabalho, em todos os lugares dessa terra. Para que esses anjos são enviados? Vamos lá. Os anjos de Deus estão sempre indo da terra ao céu. Para quê? Levando o quê? E do céu para a terra, trazendo o quê? Vamos lá. E assim Cristo é o mediador da comunicação dos homens com Deus e de Deus com os homens. Isso está no livro Desejado de Todas as Nações, um livro muito conhecido em nosso meio, mas pouco entendido. Vamos continuar. Maranata, o Senhor logo vem, outro livro, diz: do Santo dos Santos, santuário, prossegue a grandiosa obra de instrução para o povo de Deus. Revelação de pecados, né? Os anjos de Deus estão subindo e descendo para quê? Para se comunicar com os homens na terra, trazendo a comunicação do céu, do santuário. Cristo oficia no santuário e envia seus anjos para se comunicar ou comunicar aquilo que ele quer comunicar na mente humana. Cristo e os anjos atuam no coração dos filhos dos homens. A igreja no céu, unida à igreja na terra, está combatendo o bom combate neste mundo. Deve haver uma purificação da alma aqui na terra, em harmonia com a purificação do santuário no céu, efetuada por Cristo. Então veja que os anjos estão dentro dessa obra de purificação. E isso vai se tornar claro, mais claro ao decorrer do estudo. Diz que, né, a vida do cristão é como a luz da aurora. Vai brilhando, cada vez mais. E aqui vai acontecer isso. Ao decorrer dos textos, na sua sequência, tudo vai ficando claro, claro como o cristal. Vamos lá. O cuidado de Deus é o livro e diz: a obra desses seres celestiais é preparar os habitantes deste mundo para se tornarem filhos de Deus, puros, purificação, santos, santificação e incontaminados, ou seja, irrepreensíveis. Os homens, porém, embora professando ser seguidores de Cristo, não se... Presta atenção, que a teologia não ensina isso. A teologia atual não ensina essas coisas que eu estou apresentando pelo Espírito de Deus. Os homens, porém, embora professando ser seguidores de Cristo, não se colocam em condições de poderem compreender este ministério. E assim a obra dos mensageiros celestes se torna difícil compreender este ministério. Vamos voltar aqui em um texto. A compreensão correta do ministério do santuário celestial constitui o alicerce de nossa fé. Você, adventista, compreende? Compreende da maneira que está sendo explicado aqui? Se não, agradeça ao seu Deus por essa mensagem. Agradeça ao seu Deus.
Compreender este ministério e assim a obra dos mensageiros celestes se torna difícil. Por quê? Porque não compreende. Por que não compreende? Porque esses pastores com essa teologia barata não ensinam essas coisas. Não ensina essas coisas, sim. Digo isso com autoridade naquilo que estou a apresentar. A autoridade que eu falo isso é com embasamento da palavra que eu estou apresentando. Perguntas. Pergunta. Qual a ligação dos livros que estão anotados, os pecados, com os anjos relatores? Lembram que os anjos estavam subindo com o livro? O que isso significa dentro da obra de purificação? Vamos lá, a palavra de Deus nos diz. O grande conflito, a obra de cada homem passa em revista perante Deus e é registrada pela sua fidelidade ou infidelidade. Ao lado de cada nome, nos livros do céu, no santuário, os quais estão à vista ao exame de Cristo, estão escritos com terrível exatidão. Terrível exatidão. Toda má palavra, todo ato egoísta, todo dever não cumprido, no comer, no beber, no vestir, no comportamento, e todo pecado secreto, juntamente com toda artificiosa hipocrisia. Advertência ou admoestações enviadas pelo céu, através dos anjos, e que foram negligenciadas, momentos desperdiçados com jogos de futebol, né? Filmes, coisas banais da internet, oportunidades não aproveitadas, influências exercidas para o bem ou para o mal, juntamente com seus resultados de vasto alcance. Tudo é historiado por quem? Pelo anjo relator. Lembram da imagem que eu coloquei? Essa aqui, ó, de um anjo subindo ao céu com um livro? Exatamente isso. Mais um livro, Serviço Cristão, diz: muitos têm a aparência, voltando aqui. Essas advertências que Cristo nos envia é justamente para convencermos dos nossos pecados que ele está vendo lá nos livros. Então, ele fazendo o exame minucioso nos registros dos livros no santuário, ele está desejoso que nós aceitemos o quê? As suas advertências, as suas admoestações, através de quê? Das verdades de sua palavra. Para que nos arrependamos, confessamos e abandonemos. Muitos têm a aparência de piedade. Seus nomes estão nos registros da igreja, mas tem um registro manchado no céu. Um anjo relator escreveu fielmente suas ações, cada ato egoísta, toda palavra inconveniente de brincadeiras, também, todo dever não cumprido. Qual dever? A guarda dos mandamentos de Deus, as leis de saúde, as reformas de vestuário, de comportamento, a maneira de conversar, tudo isso está sendo anotado fielmente. E precisa haver purificação. São fielmente anotados no livro de registro mantido todo dever não cumprido e todo pecado secreto, com toda a engenhosa dissimulação. São fielmente anotados pelo anjo no livro de registro mantido pelo anjo
relatou. Deus tem sobre a terra um povo que, com fé e santa esperança, está acompanhando o rolo da profecia a cumprir-se rapidamente e estão buscando purificar a alma como? Na obediência à verdade, a toda a verdade, no comer, no beber, no vestir, no falar, no se comportar, a fim de que não sejam encontrados sem as vestes nupciais quando Cristo aparecer. Sério ou não é? Testemunho 2 diz: os santos anjos, vestidos com a armadura do céu, com o poder, com a luz que emana de Cristo, estão iluminando as mentes, santificando, purificando e guardando, pois estão ligados com o céu. Por quê? Por que eles fazem essas coisas? Porque estão ligados com o céu. Essas coisas que os anjos fazem, iluminar a mente, santificar o corpo, o espírito, purificar o corpo, purificar a mente e guardar, eles fazem isso porque estão ligados ao céu, subindo a Cristo, recebendo dele poder, luz, para iluminar as nossas mentes e nos mostrar tudo aquilo que Cristo deseja que nós vejamos em nossa vida. Continuando, testemunho 7. Essa obra deseja Cristo ter realizado no coração de cada obreiro, obra individual. Se abrirmos a porta do nosso coração, uma grande bênção nos virá. Anjos de Deus, como é que nos virá essas bênçãos? Anjos de Deus estarão em nossa reunião, em nossa casa, em nosso lado, quando estiver estudando a palavra de Deus, buscando compreender os nossos pecados. Seremos alimentados com as folhas da árvore da vida, as verdades da palavra de Deus, para que sejamos convencidos de todos os nossos pecados que estão registrados nos livros no santuário. Continuando, testemunho para ministro. Os anjos expulsarão do coração o pecado? Irmão Gênesis, eu nunca ouvi isso de um pastor adventista. Está escrito. Pergunte a ele por que ele não prega essas coisas. Pergunte a ele, ao seu pastor, ao seu professor, ao seu mestre da escola sabatina. Pergunte a ele. Você ama a verdade? Você busca pela verdade, independente de homens? Então, comece a questionar se aquilo que você tem sido ensinado é realmente a verdade, como é em Cristo Jesus. Os anjos expulsarão do coração o pecado, a menos que a porta do coração esteja trancada e se recuse a admitir a Cristo. Como é que os anjos, Gênesis, expulsam do templo, do santuário vivo, os pecados? Vamos compreender. Você quer entender? Fique aí com oração e atenção, sem preconceitos, contra o mensageiro, contra a mensagem, mas com o coração aberto para admitir a Cristo, ou seja, a verdade como ela é. E certamente você será purificado de todo o erro e de todo o pecado, se você aceitar a verdade pela fé e obediência à mesma. Isso é admitir a Cristo no coração e em toda a vida. Comentário. Muitos adventistas leem testemunhos como esse e não entendem como os anjos fazem essa obra.
pois estão comendo do pão fermentado da teologia atual. Isso mesmo. Mas o Senhor tem, na sua misericórdia, dado entendimento para os pequeninos, sem nome, sem título e sem currículos de teologia. O cuidado de Deus diz: os anjos que farão por nós o que não poderemos efetuar por nós mesmos. Como assim, Gênesis? O que é que os anjos fazem por nós que nós não conseguimos fazer por nós mesmos? Deus vai te mostrar. Os próprios textos vai te dar essa resposta. Não sou eu apenas sou um instrumento para trazer aquilo que o Senhor tem me dado. Ele tem me dado os textos para colocar na ordem como está aqui, e os próprios textos te dará essas respostas. Os anjos enviados do santuário por Cristo, cheios de luz e poder, que farão por vós o que não podereis efetuar por vós mesmos. Aguardam os anjos a nossa cooperação. O que é essa cooperação que os anjos aguardam? O que é? É justamente essa cooperação que nos leva progressivamente na obra de purificação. Vamos ver isso. Precisamos conhecer melhor do que conhecemos a obra dos anjos. O que é que se fala dos anjos nas igrejas? Que o anjo acampa em seu redor para proteger do perigo. Que coisa superficial. Não é somente isso, é muito mais além do que isso. Os anjos não só protegem da morte, os anjos trazem luz e poder que emana da mente de Cristo para ministrar na sua e na minha mente, para que essa luz ilumine a sua mente e mostre as suas e as minhas trevas, erros, pecados. Vamos ver isso. O que eu estou falando aqui, a palavra vai embasar. Vamos lá? Nesta obra que os anjos estão fazendo, nesta obra o ministro é assistido pelos anjos celestes. E ele, o ministro próprio, é instruído, iluminado na verdade, que torna sábio para a salvação, para a purificação, para a santificação. Isso mesmo. O livro é Obreiros Evangélicos. Os estudos que eu faço no meu canal, pelo Espírito de Deus, não é blá, blá, blá. Eu não pego 2 textos e crio toda uma narrativa, uma história, como muitos fazem. Aqui é texto sobre texto, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, na sua sequência, para que o próprio Deus nos ensine a verdade como ela é em Cristo Jesus. Pergunta: o que é que os anjos fazem por nós na obra de purificação dos pecados, que não podemos fazer por nós mesmos? E como é que eles expulsam os nossos pecados? Vamos ler uma sequência de testemunhos e eles próprios nos darão as respostas. Vamos lá. Medicina e Salvação é o livro, diz: os anjos de Deus impressionarão o quê? A mente humana com a luz que eles recebem de Cristo. E o que é essa luz? Vamos chegar lá. Alguns se recusarão a ser iluminados pela luz, ou seja, da verdade, que ele, Cristo, deseja que brilhe nas recâmaras da mente e no templo da alma. Lembra
que a purificação deve ser efetuada no templo da alma? Então, para que essa purificação aconteça, a luz precisa iluminar as trevas, ou seja, da compreensão dos pecados, para que o homem, vendo com os olhos abertos por essa luz, possa confessá-los em nome de Jesus, abandoná-los pela obediência à verdade, e assim ocorre a obra progressiva de purificação, tanto do tempo da alma aqui na terra, como a remoção dos livros do céu. Muitos, porém, corresponderão, ou seja, obedecerão à luz, e será expulso, purificado, tirado, removido dessas mentes toda a espécie de engano, de pecado, de erro, de defeito. É assim que os anjos estão expulsando os pecados do tempo da alma. Lembram? A menos que admitam Cristo. Vamos ir? Será que eu passei aqui, meu Deus? Os anjos expulsarão do coração o pecado. Como? Comunicando a luz, ministrando a luz na mente humana. Mas o homem precisa o quê? Precisa destrancar a porta do coração para receber a Cristo. Como é receber a Cristo? Receber a verdade que mostra seu pecado, que está registrado no livro do céu. Então é assim que o homem precisa cooperar. Por isso que diz que os anjos farão por nós, ou seja, iluminar as nossas mentes e aguardam a nossa cooperação. Qual é a cooperação? Admitir a Cristo, receber a luz, receber a verdade pela fé e obediência. Continuando, vi esses anjos receberem de quem? De Jesus, grande luz e poder, e voarem, ou seja, Cristo comissionava eles para a terra, a fim de cumprir sua missão de ajudar o segundo anjo em sua obra. A luz dos anjos, que eles receberam de Cristo, penetrou as trevas por toda parte. Satanás e seus anjos procuraram obstar essa luz, ou seja, interromper, a fim de que não se espalhasse e alcançasse o seu designado efeito. Dá entendimento à mente humana para ver os pecados, os enganos de Satanás. Eles contenderam com os anjos do céu, dizendo que Deus havia enganado o povo e que toda a sua luz e poder não lograriam fazer o mundo crer que Cristo estava para vir. Mas, embora Satanás procurasse impedir o caminho e afastar a luz da mente do povo de Deus, os anjos de Deus continuaram a sua obra. Mais um texto. Nesses dias de perigo, devemos ser extremamente cuidadosos para não rejeitar os raios de luz que o céu, Cristo, misericordiosamente nos envia pelos seus anjos, pois é por eles que devemos discernir as astúcias do inimigo. Ou seja, se nós estamos praticando algum pecado, algum erro que nós, por nós mesmos, não discernimos, precisamos desses raios de luz. Precisamos clamar ao Senhor. Senhor, sonda o meu coração, envia-me luz para que a minha mente seja iluminada. Precisamos da luz do céu cada hora, a fim de distinguirmos entre o santo e o profano, o eterno e o temporal. Se formos deixados entregue a nós mesmos, gravem essa palavra que eu vou emendar com um texto a seguir.
se formos deixados, a palavra deixados, a nós mesmos, tropeçaremos em cada passo. Estaremos inclinados a seguir o mundo e evitaremos a renúncia do eu e não veremos a necessidade de vigia e oração constantes e seremos a presa de Satanás, segundo a sua vontade. Ou seja, seremos deixados entregues a nós mesmos com os nossos pecados. Esses pecados estarão lá registrados nos livros para nos condenar no último dia. Então você imagine o desejo de Cristo nesse momento, desejando que você busque, clame, diligentemente estude, cave, peça para encontrar a verdade. Esse é o desejo dele, mas nós temos que cooperar. Nós precisamos dedicar tempo de oração e de estudo da palavra, para que a luz ilumine as nossas mentes, para que nós compreendamos as artimanhas do inimigo, os enganos, os pecados, os nossos defeitos. Alguns estão hoje nessa situação, havendo recusado a luz, não admitido a Cristo no coração, que Deus lhe enviou por intermédio dos seus anjos, não sabem em que tropeçam. Gravem essa parte. Se formos deixados a nós mesmos, deixados, vamos lá. Comentário. Em palavras simples, essa luz que emana de Cristo no santuário é enviada por ele através dos seus anjos. É justamente para dar discernimento espiritual na mente daqueles que estão buscando compreender seus erros, pecados e defeitos, pois sabem que precisam purificar o santuário de sua própria alma, confiando que Cristo fará a purificação no santuário celestial, que é a remoção dos livros de registro. Vamos lá. O grande conflito. Olha que texto poderoso, embasando tudo que eu venho falando. Se abrissem os olhos dos que constituíam a assembleia, a igreja, teriam visto anjos de Deus no meio deles fazendo o quê? Derramando raios de luz através das trevas do erro e abrindo mentes e corações à recepção da verdade de Cristo. Está aqui Cristo soprando raios de luz, poder sobre o anjo, enviando esse anjo para a terra e esse anjo soprando. É assim, o derramar, o impressionar, o comunicar, o ministrar é a mesma coisa. A ministração dos anjos sobre os homens é eles comunicando essa luz de maneira sobrenatural na mente humana do pesquisador da palavra, para que ele compreenda a verdade e os seus pecados, os seus erros sejam revelados. E, se ele quiser, possa cooperar com Cristo, fazendo o quê? Confessando em nome dele, que é a chave do perdão, e abandonando esse erro, esse pecado, que é a cooperação amorosa e prazerosa do seu seguidor. É assim que ocorre a purificação. Então você veja que os anjos estão intimamente ligados com essa obra. Só que isso não é ensinado em nossas igrejas. Por quê? Por quê? Por quê? Pergunte o seu pastor. Testemunho 5. Os santos anjos de Deus estão indo de igreja a igreja, cumprindo o seu dever. Qual dever? Aquilo que eles recebem de Cristo. As ordens que eles recebem de Cristo, eles fazem
Exatamente. Tanto anotando os nossos pecados e registrando nos livros do céu, como trazendo a luz que mostra esses pecados em nossas mentes, através do entendimento da palavra de Deus. E Cristo, por meio de sua luz ministrada pelos anjos na mente humana, está batendo na porta do coração, solicitando entrada. Mas os meios designados por Deus para despertar a igreja quanto à realidade da sua pobreza espiritual não têm sido considerados. A voz da testemunha verdadeira tem sido ouvida em reprovação na mente delas, mas não é obedecida. Não há cooperação na obra de purificação, de salvação dos pecados. Aqui tem uma imagem, o pregador no púlpito, né? E um anjo ao lado dele soprando em sua mente discernimento daquilo que ele está pregando, para que outras pessoas compreendam. E ao lado de cada membro da igreja existe também anjos fazendo o mesmo trabalho. Nenhum castiçal, nenhuma igreja brilha por si mesmo, sem a presença desses anjos, com a luz e o poder que eles recebem de Cristo. Então, nenhuma pessoa, nenhum castiçal, nenhuma igreja brilha por si mesmo. A sua luz emana de Cristo. Ou seja, tantos anjos, tantos homens não conseguem brilhar por si mesmo. A luz deles emana de Cristo. E para chegar aos seres humanos, esse castiçal vem através de cada anjo. Vamos lá. A igreja no céu hoje é o único complemento da igreja na terra, mas é mais elevada e maior, é perfeita. A mesma divina iluminação deve continuar pelos séculos eternos. Então, a igreja na terra, ela não tem luz em si mesma. A igreja do céu precisa ser enviada a ela para iluminá-la, para que ela possa iluminar o mundo. Vamos ler aqui Apocalipse 2, 4 e 5. No entanto, contra você tenho isto. Jesus falando. Você abandonou o seu primeiro amor. Quem me amais, guardareis os meus mandamentos. Portanto, lembre-se de onde caiu. O que você recusou. Foi no comer? Foi na luz do bebê? Foi na reforma do vestuário? Foi em quê? Aonde você caiu? Aonde você recusou a minha luz? Aonde você recusou a minha demonstração? Lembra? Lembra, examine a sua mente. Arrependa-se e faça as obras que praticava. No princípio, se não se arrepender e abandonar os seus pecados, virei a você e tirarei o seu castiçal do lugar dele. O que é isso? Tirar o seu castiçal. Vocês lembram daquela parte que eu mandei vocês guardarem? Se formos deixados por nós mesmos, entregue a nós mesmos, tropeçaremos? O que é ser deixados? O que é tirar o castiçal de nós? Vamos lá? Comentário. O significado da retirada do castiçal do lado do seguidor de Cristo é simplesmente a ordem que ele dá aos seus anjos, para deixar aqueles que não estão atendendo sua voz de advertência e purificando o santuário de todos os deuses pela obediência
a verdade. Vamos lá. Testemunho 1 diz: seu paladar, seu apetite é o seu Deus. E quando o machado é posto à raiz da árvore, ou seja, a luz mostra as suas trevas, seu erro, e os que têm condescendido com o apetite pervertido a expensas da saúde são feridos pela verdade apresentada a eles, seu pecado apontado, mostrado seus ídolos, eles não querem convencer-se. E embora a voz de Deus lhe fale diretamente para abandonarem, ou seja, removerem esses pecados do templo da alma, esses hábitos destruidores da saúde, alguns querem ainda apegar-se às coisas prejudiciais de que gostam. Parece entregue aos seus ídolos, e Deus logo dirá aos seus anjos: deixai-os, ou seja, retirai-vos deles, deixai-os em trevas. Isso é tirar o castiçal. Veja, os puros anjos recolhem a luz para si, e as trevas envolvem os que estão naquela casa. Lembram do anjo saindo das casas com um livro de anotações? Está aqui também. Quando examinamos a palavra de Deus, anjos estão ao nosso lado, fazendo incidir brilhantes raios de luz em nossa mente, sobre as suas páginas sagradas. As escrituras falam ao homem como tendo ele poder de escolha entre o certo e o errado, ou seja, dando discernimento a ele e deixando sobre ele a responsabilidade de cooperar ou não, de se arrepender e abandonar o pecado ou não. Falam-lhe em advertências, em repreensão, em súplica e animação. Mente, caráter e personalidade é o livro. Mais um livro, Comportou Evangelista, diz: ao examinarem as escrituras para ver se essas coisas eram assim, uma nova luz brilhava em seu entendimento. Porque os anjos estavam circulando entre eles e impressionando seu espírito, sua mente, com as verdades contidas nas publicações que haviam estado a ler. Claro como cristal. Gênesis, meu irmão, por que os pastores não pregam isso? Porque são apostatas. Eles não pregam isso porque essa verdade vai colocar por terra muitas falsas verdades que a teologia está ensinando hoje. É por isso, simplesmente por isso. O grande conflito diz: anjos estavam ao seu lado, falando de Lutero. Raios da luz divina revelavam tesouros da verdade à sua compreensão. Profunda convicção de seu estado pecaminoso apoderou-se dele, como nunca antes. Então, quando os anjos ministram a luz que emana de Cristo, da mente de Cristo, na mente humana, seus pecados são revelados. Aqui está Cristo convencendo o homem dos pecados. Quais pecados estão registrados nos livros? E eles sabem, Cristo sabe que eles precisam ver esses pecados, para que Cristo possa remover dos livros do céu. Mas, para ser removido, precisa haver uma purificação do templo da alma. Como? Removendo, deixando, abandonando. Como? Pela obediência à verdade. A verdade precisa ser colocada no lugar do pecado. Isso é purificação. Isso também é santificação. A luz do céu repousou sobre mim e logo perdi a noção das coisas terrestres. Meu anjo, então a luz que repousou é por meio desse anjo. Por isso que no segundo parágrafo a irmã Ellen fala: meu anjo assistente apresentou diante de mim por essa luz alguns dos erros dos presentes e também
a verdade em contraste com seus erros. Maranata, o Senhor logo vem. Olha que texto maravilhoso. Quem quer que esteja com singeleza de propósito, procurando fazer a vontade de Deus, atendendo fervorosamente à luz já dada, receberá maior luz. Para quê? E como? Será enviada aquela alma que deseja, que está buscando, cavando pela verdade, uma estrela. O que é essa estrela? Um anjo de fulgor celestial para guiá-la em toda a verdade. Em ligação com esse texto, em conexão, vamos ler. A verdade vem do céu para quê? Para limpar, purificar, santificar o instrumento humano de toda contaminação moral. Então é assim que o homem está sendo purificado por Cristo. Os anjos, através da luz divina, do poder sobrenatural operado na mente humana, o homem tem o poder de discernir entre o santo e o profano, entre o certo e o errado, e ele agora pode cooperar com Cristo nessa obra de purificação, de santificação. Como? Obedecendo à verdade. É assim que ele admite a Cristo em seu coração. É pela fé e obediência à verdade. E quando Cristo é colocado no lugar do pecado, ali há purificação, ali há santificação. Olha que texto que mostra como é que está acontecendo a obra de purificação e santificação no meio do povo de Deus. Esse texto está no livro Maranata, o Senhor logo vem, e diz: Deus conduz avante seu povo, ou seja, obra progressiva, purificação progressiva, salvação progressiva, santificação progressiva. Deus conduz avante seu povo, passo a passo. Leva-os a diferentes pontos. O que é levar? É dar discernimento. É dar discernimento. Dar discernimento da verdade. Por exemplo, Deus me concedeu a compreensão de uma verdade. Essa verdade me mostrou um erro, um pecado, um defeito. E eu, amorosamente, confessei esse pecado e abandonei. Parei de praticar aquilo. Deus, na sua misericórdia, envia mais luz. Me leva a outro ponto, a outra compreensão. É isso que quer dizer. Leva-os a diferentes pontos, destinado a manifestar o que está no coração, ou seja, outros erros, outros pecados. Alguns resistem a um ponto, ou seja, aceita aquele ponto e admite a Cristo no seu coração, mas cai no seguinte, ou seja, recusa. A cada ponto mais adiante, o coração é provado um pouco mais de perto. Se o povo de Deus, verifica estar o coração contrário a esta direta obra de purificação, por exemplo, isto os deve convencer de que tem alguma coisa a fazer, a fim de vencer, ou seja, remover do tempo da alma aquilo que Cristo condena, através da sua verdade. Os indivíduos são experimentados e provados por um espaço de tempo, a ver se sacrificarão seus ídolos e darão ouvidos ao conselho da testemunha verdadeira, Jesus Cristo. Caso alguém não seja purificado em todos os pontos pela fé e obediência à verdade, e vença o egoísmo, o orgulho e as más paixões, os anjos de Deus têm a ordem. Estão entregues aos seus ídolos. Deixa-nos. Aqui está a ordem de deixar. Então, quando Deus manda os anjos deixar-nos, nós ficamos entregues a nós mesmos. E nós ficamos cegos em trevas.
Então, o castiçal que Cristo diz, oi, cuida, se arrependa, pratica as minhas obras. Senão eu venho e tiro de vocês o meu castiçal, o anjo que traz a minha luz, e deixo vocês em trevas, nas mãos do próprio Satanás. É isso, em outras palavras. Caminho a Cristo diz, Jesus nos verá também nos lugares secretos de oração, se nele buscarmos a luz que nos fará ver a verdade. Então, a luz é dada para nos fazer ver a verdade. Quem traz essa luz? Os anjos. Os anjos recebem de quem? De Cristo. Anjos de luz estarão com aqueles que, com humildade, buscarão orientação divina. Está aqui Cristo soprando sobre o anjo, enviando o anjo e o anjo soprando sobre a mente humana, de maneira prática, de maneira ilustrativa, para que tenha uma impressão correta. Quem me deu isso aqui foi o próprio Cristo. Quem me deu esse estudo, essa ilustração, essa forma de ilustrar, foi o próprio Cristo. Qualquer mente humilde e sincera compreende isso. Não sou eu que estou trazendo isso por mim mesmo. Seres celestiais, mais um texto. Os seres celestiais buscam conquistar o coração dos homens. Como? Trazendo a este mundo obscurecido a luz das cortes em cima. De onde emana essa luz? Da mente de Cristo. Mediante o ministério amável e paciente, esses anjos operam no espírito humano, na mente humana, essa luz, para levar os perdidos a uma união com Cristo, mais íntima do que eles próprios podem avaliar. Que união é essa? A união que Cristo quer. A purificação do santuário. Precisa haver uma harmonia. Enquanto Cristo deseja purificar os livros no céu dos seus registros de pecado, ele está buscando convencer os homens através de sua luz, para que esses homens aceitem essa luz e neguem as suas trevas. Essa é a união. Materiais de 1888 diz: através de Cristo, que está no santuário, a luz está brilhando para o homem. O céu está ligado com a terra. O céu está ligado com a terra. Lembram que os anjos estão subindo e descendo? E os anjos de Deus estão subindo e descendo sobre a escada mística. Eles trazem de Cristo mensagem de advertência, repreensão, instrução, encorajamento e amor. Então, através dessas mensagens de advertência, repreensão, instrução, encorajamento e amor, os homens são convencidos dos seus pecados e animados a abandonar, encorajados a abandonar pelo amor de Cristo. Seguindo o mesmo contexto, vamos ler esse texto maravilhoso que se encontra no livro Parábolas de Jesus. No céu é dito pelos anjos ministradores: executamos a obra para que fomos enviados por Cristo. Repelimos os exércitos de anjos maus. Enviamos ou ministramos luz e claridade à mente dos homens, avivando-lhes a memória do amor de Deus expresso em Jesus. Atraímos-lhes os olhares para a cruz de Cristo. Seu coração foi movido profundamente pelo sentimento do pecado, que crucificou o Filho de Deus. Foram convencidos. Então, essa é uma obra operada, ministrada através dos anjos de Cristo
por meio da luz e o poder que eles operam na mente humana. Viram os passos que devem ser dados na conversão. Sentiram o poder do evangelho. Seu coração foi sensibilizado ao verem a excelência do amor de Deus. Isso aqui são os anjos dizendo o que eles fazem. Contemplaram a beleza do caráter de Cristo, mas com a maioria foi tudo em vão. Não quiseram submeter seus próprios hábitos e caráter. Não quiseram depor as vestes terrenas para serem trajados com as vestes do céu. Ou seja, depor, renunciar, purificar das suas vestes terrenas e aceitar as vestes de Cristo no lugar dos seus pecados. Continuando, 1 Pedro 22. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então, a purificação que ocorre é pela obediência à verdade. Quando a verdade e o Espírito de Deus lhe revelavam os defeitos de caráter, Paulo abandonava, ou seja, obedecia à vontade de Deus, morria para o eu e se purificava de toda a impureza, tanto da carne, do corpo, como do espírito, mente, aperfeiçoando a sua santidade no temor de Deus. Então é assim que Cristo está operando a obra de purificação. Através da verdade, por meio do seu Espírito, ele está revelando os defeitos de caráter de cada pessoa que está buscando conhecer. Através de sua palavra, esses defeitos. Todos esses defeitos, como vimos até aqui, estão registrados nos livros do céu. E através da verdade, por meio da guia do Espírito de Deus, esses pecados são revelados. E quando o homem abandona esses pecados e morre para o eu, progressivamente, ocorre a obra de purificação. É assim que a obra de purificação está acontecendo no meio do povo de Deus. Continuando, o irmão Jones, um dos pregadores da mensagem de justificação pela fé, diz: o que vocês preferem ter, seus pecados ou Cristo no lugar deles? Vocês abandonarão quando lhes for mostrado? Ou seja, vocês serão purificados quando Cristo mostrar esses pecados que vos condena? Quando o pecado se fizer patente diante de vocês, digam: eu prefiro a Cristo, ou seja, admitam a Cristo no lugar deles. Simplesmente digam ao Senhor: Senhor, eu faço a minha escolha agora, eu faço a troca. Como é que ocorre essa troca? Vamos lá. Testemunho para ministro. O pecado, a vergonha, a tristeza e as trevas jazem a cada lado, mas Deus ainda estende às almas dos homens o precioso privilégio de trocar as trevas pela luz e o erro pela verdade, o pecado pela justiça de Cristo. Então aí está a troca. É assim que ocorre a purificação. A purificação é uma troca. Cristo deseja colocar a vida dele, essa vida é comunicada através da verdade, e essa vida precisa ser colocada no lugar do pecado. Como? Pelo abandono do mesmo. Quando a pessoa conhece os seus pecados e o abandona, ocorre a purificação, tanto do templo da alma como do registro celestial. Continuando, Jesus está esperando e observando. Ele está esperando e observando no Santíssimo, tornando as ideias imperfeitas dos homens, não extinguindo-as, mas corrigindo seus erros, suprindo as suas ideias defeituosas com ideias corretas, ou seja, com as suas verdades, e colocando pela fé e obediência do homem sua própria verdade no lugar de seus princípios errados. Aqui está
a obra de purificação. Continuando. Os que, depois de receberem a verdade, não se mudam em palavras e conduta, no vestir e nos arredores, estão vivendo para si mesmos, não para Cristo. Não foram criados de novo em Cristo Jesus, para purificação e santidade. Testemunho 1 diz: têm a fazer por si mesmos uma obra que não devem deixar que Deus faça por eles. Qual é essa obra? Deixou ele, Deus, esta obra para que eles a fizessem. É a obra individual. Lembram que é uma obra individual que Cristo está buscando fazer em cada alma? Um não pode fazer por outro. Ora, amados, pois temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O maior discurso de Cristo diz: a obediência é a prova do discipulado. Quando a doutrina, a verdade, a luz que Cristo envia, que aceitamos verdadeiramente pela verdadeira fé e obediência, mata no coração o pecado, ou seja, quando a doutrina que aceitamos mata no coração o pecado, purifica a alma de toda a contaminação, dá frutos para a santidade, podemos saber então que é a verdade de Deus. Seu coração precisa ser purificado, limpo, santificado, mediante a obediência à verdade. Então, a purificação do templo da alma, ela ocorre pela obediência à verdade. Isso é colocar a verdade no lugar dos nossos pecados, porque através da verdade, Cristo está revelando os nossos pecados, cujos pecados estão registrados nos livros do céu. Quando nós, pela fé em Cristo, que é o nosso purificador, abandonamos esse pecado ou obedecemos à verdade que revela esse pecado, automaticamente nós estamos purificando o nosso corpo de toda imundícia. E Cristo pode remover esses pecados abandonados aqui na terra, lá dos registros no céu, nos livros de registros. Continuando, conselho sobre mordomia. Sempre que o coração é purificado, ou seja, na obra progressiva, pela obediência à verdade, sempre que o coração é purificado do pecado, pela fé e obediência à verdade, Cristo é colocado em verdade e justiça no trono, uma vez ocupado por ele, pelo pecado. Isso é purificação, isso é santificação. Aí entra aquele texto: os anjos expulsarão do coração o pecado, a menos que a porta do coração esteja trancada e se recuse a admitir a Cristo. Admitir como? Pela verdade. A verdade tem que ocupar o lugar do pecado que essa verdade condena. Estão entendendo? É muito simples. É uma mensagem popular, mas quando analisada com atenção, ela é muito simples e muito poderosa. Continuando. Maravilhosa graça. Santos anjos estão bem junto ao seu lado, do pesquisador da palavra, e Cristo é revelado em sua firme adesão à verdade. Então, os anjos estão ao lado para revelar Cristo na mente humana. E quando essa mente humana recebe essa verdade pela fé e obediência, Cristo é colocado no lugar do pecado. E ocorre o quê? A purificação, a santificação do templo da alma. São soldados de Cristo, os anjos são soldados de Cristo, sempre prontos para qualquer obra e dando como testemunhas fiéis, testemunhos decididos em favor da verdade na mente humana, do verdadeiro pesquisador da palavra de Deus. O céu só é para aqueles que purificaram a alma pela obediência à verdade, ou seja, que colocaram a verdade, que colocaram a Cristo no lugar dos seus
pecados, dos seus erros, dos seus hábitos, dos seus costumes, que a palavra de Deus condena. Jesus pode tirar, remover, purificar, vencer o pecado em nós, quando nós com ele cooperar. O que é esse cooperar? Vamos lá. Nos lugares celestiais, confessai vossos pecados a Cristo. Quando ele vos mostrar pela palavra vossos pecados, vossos hábitos, vossos costumes, e com verdadeiro arrependimento, cooperai com ele. Como? Removendo, purificando esses pecados do tempo da alma. Então, pode crer que estão perdoados. Pode crer que estão removidos dos livros celestiais. Creia nisso, não tenha dúvida. Quando com ele cooperardes. Cristo tornou possível que todo filho de Adão pudesse, por uma vida de obediência, cooperação com ele, vencer, purificar todo o pecado e ressurgir também da sepultura, para receber sua herança de imortalidade adquirida pelo sangue de Cristo. Continuando, mente, caráter e personalidade é o livro, diz, sempre o Senhor confere ao instrumento humano a sua obra, ou seja, de purificação, dentro da obra de purificação. Eis aí a cooperação humana e divina. Eis o homem trabalhando ou colocando em prática a luz concedida por Cristo. Ciência do bom viver. É nossa obra obter conhecimento desses princípios que mostram nossos pecados, que estão registrados nos livros do céu, e pela obediência cooperar com ele na restauração da saúde do corpo, como também da nossa alma, do nosso espírito, da nossa mente. Testemunho 5 diz, Cristo se propõe, ele está disposto a tirar, a purificar do homem as coisas ofensivas que odeia. Mas o homem precisa cooperar com Deus nessa obra. Como? O pecado precisa ser deixado, purificado, removido, para que Cristo remova também nos livros do céu. De Cristo, o pecado precisa ser deixado, odiado, e a justiça, verdade pura de Cristo, aceita pela fé e obediência. Dessa maneira, o divino coopera com o humano, e o humano coopera com o divino. Quais são essas coisas que Cristo deseja tirar? É aquilo que está naquele texto que nós lemos no começo do estudo. No tempo indicado para o juízo, purificação do santuário, no final dos 2.300 dias, que são anos, que começou em 1844, a obra de investigação de apagamento dos pecados. Todos os que já professaram o nome de Cristo serão submetidos àquele exame minucioso. Tanto os vivos como os mortos devem ser julgados pelas coisas escritas nos livros. É isso que Cristo está buscando tirar do nosso templo. Só que ele exige que cada um coopere com ele. Como? Confessando em seu nome e abandonando esses pecados. É assim que ele está purificando o santuário celestial através da purificação do templo da alma. Pecado de que não houve arrependimento e que não foram abandonados, ou seja, deixados pela obediência à verdade, não serão perdoados nem apagados dos livros de registros, mas ali permanecerão para testificar contra o pecador no dia de Deus. Continuando, este dia com Deus é o livro. Precisamos abandonar o erro quando Cristo nos revelar de nossos caminhos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo na obra de purificação, negando o próprio eu e obedecendo a ele a todo custo. Igreja Remanescente é o livro. Duas influências oponentes se exercem continuamente sobre os membros da igreja.
Uma influência atua a favor da purificação da igreja e a outra influência a favor da corrupção do povo de Deus. Quem é que ministra na mente humana essas duas influências? Essas influências é a própria verdade. De um lado nós temos os anjos de Deus, do outro lado os anjos de Satanás. Vamos ver. Devemos ter sempre em mente que estão em operação seres invisíveis, tanto do mal como do bem, procurando ganhar o controle da mente. Agem com invisível e eficaz poder. Lembram que os anjos recebiam luz e poder de Cristo e eram enviados para ministrar esse poder e luz na mente humana, para fazer discernir os seus pecados? Anjos bons são espíritos ministradores, a exercer celestial influência sobre o coração e a mente, ao passo que o grande adversário, o diabo e seus anjos, estão continuamente trabalhando para efetuar nossa destruição. Através de quê? Dos pecados, dos enganos, porque ele sabe se esses registros permanecerem nos livros, essas pessoas serão condenadas. Cristo, na sua misericórdia, coloca seus anjos para ministrar, operar essa celestial influência, que é a luz celestial, na mente dos homens, para mostrar aonde eles estão pecando, errando. Testemunho para ministro. Frequentemente tem o Senhor, em sua providência, tornado manifesto que nada menos que a verdade revelada, a palavra de Deus, pode resgatar o homem do pecado ou guardá-lo da transgressão. Aquela palavra que revela a culpa do pecado na mente humana tem sobre o coração humano o poder de endireitá-lo, o homem, e assim conservá-lo puro, santo, incontaminado. O Senhor diz que a sua palavra deve ser estudada e obedecida. Deve ser levada para a vida prática. Esta palavra é tão inflexível como o caráter de Deus. É a mesma ontem, hoje e eternamente. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Mas é somente ouvir? Se eu ouvir a palavra que revela os meus pecados registrados no céu e não pratico essa palavra, ela me purifica? Ela me limpa? Não. Tiago 21, 22. Portanto, rejeitando, abandonando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. Receber a palavra é receber a Cristo em verdade e em justiça, a qual pode salvar, purificar as vossas almas. Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Continuando, a missão dos anjos celestiais é preparar nossa alma para a compreensão da palavra de Deus, de modo a sermos encantados por sua beleza, ademoestados pelas suas advertências e animados e confortados pelas suas promessas. Continua. Devemos fazer a nossa súplica do salmista. Desvenda os meus olhos, mostra, Senhor, os meus pecados que estão aí nos registros, através da sua lei. E quando assim fazemos, o que acontece? As tentações parecem muitas vezes irresistíveis, porque, pela negligência da oração e do estudo da Bíblia, não ocorre prontamente ao tentado as promessas de Deus, para poder enfrentar Satanás com as armas das Escrituras. Entretanto, os anjos divinos estão ao redor dos que são dóceis ao ensino de Deus, e em tempos de grandes provas, eles, os anjos, hão de lembrar-lhes na mente as verdades que eles necessitam. Olha isso. Conselho sobre Escola Sabatina é o livro. Continuando, carta 4. Se o tomarmos pela sua palavra e abandonarmos os pecados, ele estará pronto e disposto para nos purificar de toda imundícia. Que linda promessa, não? Sob condição de obediência a toda verdade.
Finalizando, os anjos de Deus estão sempre indo da terra ao céu e do céu à terra. E assim, dessa maneira, Cristo é o mediador da comunicação dos homens com Deus e de Deus com os homens. Contato para possíveis dúvidas, perguntas e questionamento. Aqui está o meu contato de WhatsApp. Se você quiser questionar, fazer perguntas, conversar comigo, estou aqui como um irmão em Cristo. Aqui está o meu número. Qualquer coisa, só é me buscar. Que Deus vos abençoe.